Olá, eu sou Carlos Gasparotto e tenho a alegria de estar presente no seu ambiente, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, para trazer essa palavra para o seu coração. Hoje eu trago uma palavra chamada A Loucura dos Caminhantes. Amigos, a loucura não é apenas uma doença mental, caracterizada pela alienação total do indivíduo e dos fatos que o cercam. A loucura também pode se caracterizar por aquele que é extravagante no agir, ou que tem uma paixão excessiva por algo ou por alguém, ou cujo comportamento se revele muito insensato, ou que fuja às regras da normalidade. Essas são definições que podemos obter da loucura. Daí surge então uma pergunta: como Deus recebe a adoração de um louco? Você já pensou nisso? Como Deus recebe a adoração de um louco, se Ele é a sede da sensatez, o mais equilibrado de todos nós? Há um relato bíblico falando em enigmas sobre diversos tipos de pessoas: cegos, surdos, deficientes, famintos, sedentos, que também promete esperança aos loucos. E esse texto encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículo 8. O texto diz assim: e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O impuro não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão esse caminho. Vemos que há uma onda crescente de cristãos se auto-intitulando de loucos por Cristo. Então surge a pergunta: é correta essa designação à luz das Escrituras? O apóstolo Paulo argumentou que o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, pois para os judeus Jesus era escândalo, e para os gregos loucura. Escândalo para os judeus, pois estes não acreditam que o Filho de Deus poderia morrer numa cruz. Loucura para a mente dos gregos instruídos, cujo silogismo parte da premissa de que Urano, o deus deles, não tinha filiação alguma. Outra corrente dos gregos acreditava que Urano teria sido gerado espontaneamente por Gaia, a terra, e se casou com ela. Mas a maioria dos gregos não atribuía filiação a seu deus Urano, enquanto que outros acreditavam que Urano seria filho da noite, Nix, o céu deles. Então, como a maioria dos gregos não atribuía filiação alguma a seu Deus, daí a loucura atribuída pelo apóstolo Paulo aos gregos do seu tempo. Pois os gregos duvidavam da divindade de Jesus, porque para eles não era possível Deus gerar um filho. Para eles era loucura Jesus ser filho de Deus, pois Urano também não tinha um pai. Porém, o fato é que Jesus é poder e sabedoria de Deus, sendo que o que os homens que se dizem por sábios denominam loucura é muito mais sábio que a sabedoria dos homens. Paulo diz em 1 Coríntios 1:25. Para os que perecem, a palavra da cruz de Cristo é loucura, diz o apóstolo Paulo, mas para os que creem é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Então esse contraste que Paulo faz entre judeus e gregos, pois um cria que Cristo é escândalo e outro que é loucura, Paulo responde no livro de Coríntios.
Diante do Evangelho de Cristo, o sábio, o escriba, o inquiridor do século tiveram a sua sabedoria e inteligência desvanecidas, visto que Deus salva os crentes pela loucura da pregação, a qual os sábios e escribas chamam de loucura. Veja 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como o homem natural não tem entendimento de Deus, ele não consegue discernir as coisas espirituais, porque ele pensa com a sua mente carnal. Certa feita o apóstolo Paulo disse que os apóstolos eram loucos por amor a Cristo. E de modo irônico, Paulo evidenciou como prova o fato de os apóstolos não serem sagazes ou espertos, como eram alguns dos seus interlocutores, porque alguns cristãos se diziam fortes, ilustres, nobres, enquanto os apóstolos eram fracos, vis e desprezíveis. Então, Paulo estava dizendo que a vida e o pensamento dos apóstolos não era semelhante à arrogância dos cristãos novos, não era semelhante à arrogância dos cristãos que se consideravam pessoas superiores. Picou aqui. Eu estou falando sobre gregos e judeus, Então, esse escândalo de que falava, o apóstolo Paulo dos judeus, era, na verdade, a discordância deles do que se referia à divindade de Cristo. Cristo fora prometido nas Escrituras. Cristo era a esperança prometida pelos profetas, era a esperança prometida pelo próprio Gênesis, de que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Então, desde Gênesis, passando pelos livros poéticos, pelos salmos e pelos livros proféticos, Jesus era o cumprimento dessas profecias. Os judeus normalmente criam nas profecias como promessa, mas quando elas se cumpriam, eles duvidavam. Então Cristo se tornou escândalo deles, por ter se encarnado como Filho de Deus na pessoa que Ele era. Então, diferentes de muitos, os apóstolos sofriam fome, sofriam sede, nudez, injúrias, e não possuíam pousada certa. Então, aqueles cristãos do tempo de Paulo, eles se consideravam pessoas muito justas, pessoas muito sábias, e é por isso que Paulo faz essa comparação, e Paulo se coloca como apóstolo, como sendo inferior aos próprios cristãos da sua época. Além de se deixarem gastar em prol do Evangelho, os apóstolos se fatigavam no trabalho diário, e quando injuriados, bendiziam. Se eram perseguidos, resignavam-se em sofrer. Quando difamados, eles consolavam. Atitudes como estas, ou é demonstração de amor por Cristo, ou é desvario. Por isso que Paulo dizia que os apóstolos eram como loucos. O termo loucura foi utilizado para expressar o grau de comportamento que os apóstolos tinham ao servir a Deus. Porém, apesar da aparente loucura
Para os que estavam de fora, eles conservavam juízo em função dos cristãos, visto que o amor de Cristo os constrangiam. Como Paulo dizia: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. 2 Coríntios 5,13. Poucos querem sofrer as agruras que os apóstolos suportavam por causa do Evangelho, porém querem gloriar-se quando se apresentam como loucos, né? Quando falam: somos loucos por Cristo, estão se vangloriando. Os erros, as incoerências, as discrepâncias, as falsas doutrinas decorrem da má interpretação que fazem da Bíblia. E tanto mais a passagem bíblica é citada, quanto mais é divorciada do seu contexto. Há muitos que dispõem de uma facilidade sobrenatural em citar as Escrituras fora do contexto, a exemplo do que fazem com as seguintes frases: e um ao outro ajudou, e ao seu companheiro diz: esforça-te. Maldito o homem que confia no homem. A letra mata, mas o espírito vivifica. Nem os loucos errarão o caminho, etc. São versículos que contêm enigmas, chaves, e que confundem os analistas do texto bíblico. Então, voltando ao nosso texto, quem são os loucos que não errarão o caminho? Qual é a loucura em questão, né? O que dizer dessa citação de Isaías 38, verso 8? E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará caminho santo. O impuro não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão o caminho. Então as respostas para essas questões devem ser fornecidas pela Bíblia, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Porque não podemos consentir com uma resposta fora das Escrituras. O termo hebraico traduzido por louco no verso em questão está se referindo à estultice, ou seja, à imprudência, não à doença mental, né? O texto está se referindo àquele que é avesso à prudência, ao entendimento, ou seja, não está se referindo a um doente, insano, né? Uma insanidade. É comum os profetas de Deus definirem o povo de Israel, como estultos, né? Como loucos, por causa da teimosia e da sua rebeldia. Dentre eles, vaticinou o profeta Jeremias que havia loucura nos profetas de seu tempo, pois não foram enviados por Deus. Jeremias 23, 21. Os profetas do tempo de Jeremias falavam segundo a imaginação das suas mentes, engendravam e anunciavam mentiras segundo os seus corações. Vejam Jeremias 23, 13 e 16. Nos profetas de Samaria bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Eles vos fazem desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Então Jeremias se digladiava com os profetas do seu tempo, porque eles falavam para agradar o povo e não transmitiam a verdade de Deus, aquilo que saía da boca de Deus. Por outro lado, o profeta Isaías demonstra que era Deus mesmo que transtornava os inventores de mentiras, convertendo em loucura a sabedoria deles. Isaías 44, 25. Sou eu que desfaço os sinais dos inventores de mentiras, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, e converto em loucura o conhecimento deles. A mentira tinha origem nas suas adivinhações. Quantos falsos profetas de nossos dias tentam a Deus, proferindo falsas promessas que não vêm de Deus. Eu mesmo já presenciei muitos falsos profetas falarem aquilo que não vinha de Deus, aquilo que não se cumpriu. Já não bastassem as pessoas que confiam em horóscopos, cartas de tarô,
e outros métodos de adivinhação, sem dizer daqueles que procuram ser falsamente iluminados por pretensos anjos. O salmista também fez referência aos loucos no Salmo 53:1. Disse o nécio no seu coração, não a Deus. Nécio aqui é loucura. Disse o louco no seu coração, não a Deus. Está dizendo que os ateus são como nécios, são como loucos, porque negam a existência de Deus, a existência do Criador. Num primeiro momento poderia-se imaginar que os nécios seriam os ateus apenas. Porém o contexto fala de pessoas que se alimentavam do povo de Deus como se fossem pão. Este salmo aponta como nécios todos os líderes de Israel, pois embora tivessem contato com a verdade, cometiam a loucura de negligenciá-la. O Salmo 53:4 diz: acaso não têm conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se fossem pão? Eles não invocam a Deus. Após citar o Salmo 53, o apóstolo Paulo, para demonstrar que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado, lá em Romanos 3:9, Paulo concluiu dizendo que tudo que a lei diz, ela diz aos que estavam sem lei. Tudo que a lei diz, ela diz aos que estavam sob a lei, para que os judaizantes entendessem que os judeus também se desviaram e não buscavam a Deus. Embora os judeus estivessem debaixo da lei, pensando que eram cumpridores rigorosos da lei, a lei dizia que eles se desviavam e não buscavam a Deus. Romanos 3,19 diz: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando nasceram de seus pais, já nasceram contaminados pelo pecado original de Adão. Nesse sentido, vários salmos protestavam contra o povo de Israel, rotulando-os de loucos. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Salmo 75:4. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Salmo 92:6. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Então o povo de Israel, embora estivessem debaixo da lei, eles eram loucos, porque não conheciam o espírito da lei e não a obedeciam. O profeta Jeremias não passou vontade de chamá-los de loucos, em Jeremias 4:22, quando diz: deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não entendidos, são sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Eu, porém, disse: deveras estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Jeremias também diz: mas eles todos se embrutecem e tornam-se loucos, ensino de vaidade é o madeiro. Jeremias 10:8. Eu vou frisar essa frase: ensino de vaidade é o madeiro. Madeiro, ele está se referindo à madeira, às árvores que os artesãos de Israel esculpiam para fazer imagens de idolatria. Então esse madeiro se refere à idolatria, mas não somente à idolatria, mas também às previsões astrológicas praticadas pelos profetas de Samaria. Porém, em certas profecias, Deus promete que chegaria um tempo de refrigério para o povo de Israel. Então nesses dias nem os loucos errarão o caminho, diz o texto de Isaías. Ou seja, nem o povo que era cego e surdo, que era contumaz em desviar-se do caminho do Senhor, indo após os seus próprios pensamentos, haveriam de errar o caminho. Então haveria um dia que esses loucos
seriam confrontados com a sua loucura, e uma luz haveria de se acender para que eles fossem iluminados. A passagem bíblica de Isaías 35 faz referência à restauração de Israel, tempo em que nem o povo que é de dura cerviz, literalmente cabeça dura, dura cerviz é cabeça dura. Então haveria um tempo que nem eles se desviariam do Senhor. Vejam Êxodo 32:9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que o povo é de dura cerviz. Os loucos que não errarão o caminho, diz do povo de Israel. O termo louco refere-se à estultice de Israel, das falsas esperanças, dos imprudentes que não se firmavam em Deus, pois tinham contato com a verdade, mas preferiam a mentira. Seguiam os desvarios dos seus corações e as instruções errôneas dos videntes e dos sacerdotes, que profetizavam segundo os seus corações corrompidos. O mesmo acontece em nossos dias. Tanta verdade à disposição, mas transtornam a verdade em mentira, transtornam o temor a Deus pela obediência a regras de homens, com as multidões seguindo os falsos profetas, obedecendo às mentiras proféticas, às falsas previsões astrológicas, e idolatrando coisas ou pessoas que nada acrescentam às suas vidas. Eles nunca mais errarão o caminho, porque deixarão de ser guiados pelos seus profetas mentirosos, se mudarem os seus pensamentos. Se mudarem os seus pensamentos, eles deixarão a loucura. Como diz o profeta Ezequiel, em seu livro, capítulo 13, verso 3. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Chegarão os dias da punição, chegarão os dias da retribuição. Israel saberá: o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade, também haverá grande ódio. Oséias 9:7. O ódio é a separação de Deus. Não é o ódio humano que a Bíblia está falando. Ódio significa afastamento de Deus. Dos videntes e dos sacerdotes, Deus sempre dizia: porquanto fizeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres dos seus vizinhos, anunciaram falsamente em meu nome uma palavra que não lhes mandei, e eu o sei, eu sou testemunha disso, diz o Senhor. Jeremias 29:23. A loucura dos loucos de Israel estava em juntamente seguirem o que Deus não ordenara e anunciarem o que Deus não dissera. Este era o adultério que Deus condenava veementemente. Observe que a mulher estranha desse texto utiliza-se das palavras para fazer com que o povo se desviasse da aliança de Deus. Vejam Provérbios 2, 16 e 17. Para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. O texto não se refere a adultério sexual, mas adultério espiritual com Deus. Por interpretar essas passagens do ponto de vista moral e comportamental, o povo de Israel distinguia-se dos outros povos pela sua elevada religiosidade e moralidade, porém honravam a Deus só com mandamentos de homens, mas estavam longe da sua palavra. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Isaías 29:13. Ouvi-me, ó duros de coração, eis que estais longe da justiça. Isaías 46:12. Eles eram loucos porque estavam em caminhos que os conduziam à destruição.
Os caminhos deles eram segundo a estultícia deles. Além disso, os filhos seguiam as palavras de seus pais e se sujeitavam ao mesmo caminho de perdição. Este caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras. Salmo 49, 13. Bastava dar ouvidos à palavra do Senhor, que deixariam de ser loucos e alcançariam a salvação de Deus. Vejam o Salmo 85, 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. É por causa dessa realidade que Jesus nomeia os fariseus, escribas, saduceus e o povo de loucos, de nécios. Loucos, quem fez o exterior, não fez também o interior? Pergunta Jesus em Lucas 11:40. Com essa atitude, além de repreender seus interlocutores, Cristo estava se identificando como a autoridade que falou por meio dos profetas. Pois enquanto os profetas falavam em nome do Senhor, Cristo chamava diretamente os líderes religiosos de loucos. Vejam Mateus 23, 17. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Perguntou Jesus aos fariseus e saduceus. Até mesmo os 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, por não crerem em tudo que os profetas disseram, foram chamados de loucos por Jesus. Lucas 24, 25. E ele lhes disse: honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. O apóstolo Paulo deixa claro que os líderes de Israel eram instrutores de nécios, e que os cristãos não deviam seguir a doutrina dos judeus por serem faltos de entendimento do Espírito. Romanos 2:20. Instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade. Mestre de crianças significa que eles estavam tentando instruir pessoas que não sabiam de nada, mas mesmo não sabendo de nada, não queriam aprender. Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Jesus chamou o povo de raça de víboras, devido ao vinho do qual ele era participante. Deuteronômio 32, 33. O seu vinho é ardente veneno de serpentes, é peçonha cruel de víboras. Então, quando Jesus os chama de raça de víboras, evidentemente Jesus estava falando em enigmas, porque eles estavam como religiosos destilando o veneno da sua doutrina ao povo, enganando o povo. E Jesus dizia aos fariseus que eles eram loucos, porque eles subiam e desciam, atravessavam mares para fazer prosélitos, e Jesus disse que, no entanto, eles não carregavam o peso que colocava sobre os ombros de seus discípulos. Como o caminho deles era de destruição, Deus antecipadamente já os chamava de Sodoma e de Gomorra, pois o juízo já estava estabelecido. Mateus 11, 24. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Aqueles que andam olhando o comportamento, mas não veem a falsa doutrina, encontram uma pedra de tropeço para acharem graça diante de Deus. Isaías 1, versículo 10 diz: ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. E Jeremias 23, 14: mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrorosa, cometem adultérios, andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. E nós sabemos que Sodoma e Gomorra se referem a 2 cidades que foram condenados por desprezarem os pobres e pelas suas loucuras sexuais,
pela homossexualidade que imperava nessas duas cidades. O erro persiste, pois muitos ainda hoje se dizem cheios do Espírito, profetizam, operam sinais e maravilhas, orientam seus seguidores a serem cheios do Espírito. No entanto, não conseguem discernir que o vinho que o apóstolo Paulo e Cristo veta aos cristãos se refere ao vinho profetizado por Moisés, vinho do qual um povo louco era participante. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele teu Pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem, e que atentassem para o seu fim, porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos eles têm. O seu vinho é ardente veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. Deuteronômio 32, versículo 6. Desse vinho também disse o profeta Isaías: mas também estes erram por causa do vinho, com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, embriagados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte, porque era a doutrina deles que os embriagava. Em nossos dias, muitos se dizem cheios do Espírito Santo, mas se fosse verdade, seriam capazes de compreender e interpretar as Escrituras, cujas chaves são os Salmos, os profetas e a lei. Do mesmo modo que o apóstolo Pedro, que após ser revestido de poder, anunciou Cristo aos seus compatriotas, utilizando-se dos Salmos, conforme vemos em Atos capítulo 2, versos 30 e 35. Portanto, não é possível estarem cheios de poder e desconhecerem que o vinho da contenda se refere à doutrina dos loucos. Efésios 5,18. É impossível mergulhar no Espírito, nadar no Espírito e desconhecer que os sensuais e os carnais que causam dissensão e contenda são os que não têm o Espírito que vivifica. Ou pior, desconhecer que a letra que mata se refere à doutrina dos loucos, do vinho da contenda, da instrução dos carnais, que se baseiam na velhice da antiga aliança, e não no Evangelho ou no poder das obras, e não na fé em Jesus. Conforme Paulo diz em 2 Coríntios 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Conforme João 6,63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, diz o Senhor Jesus. Qualquer que não reconhece que o Espírito que vivifica é Cristo, o poder de Deus, o Verbo encarnado, o Espírito da profecia, a palavra que procede da boca de Deus, a fé manifesta é Cristo, e não doutrinas de homens. Então não é de Cristo, ainda que possua aparência de santidade, humildade e de culto aos anjos. Alguém cheio do Espírito é o mesmo que ter a palavra de Deus habitando abundantemente o seu ser. Alguém cheio de Espírito não é alguém entusiasmado com falsas palavras, falsas motivações. Estar cheio do Espírito é estar cheio da palavra de Deus. Estar cheio de Espírito não é fazer milagres, não é curar enfermos, não é expulsar demônios,
não é falar em línguas ou ter dons espirituais. Estar cheio do Espírito é estar cheio do Evangelho. As palavras de Cristo é o mesmo Espírito que vivifica. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A carne aqui são os pensamentos humanos. Os pensamentos humanos para nada aproveitam. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. João 6,63. As pessoas que comparam comportamento com comportamento e pessoas com pessoas, desconhecem que para comparar coisas espirituais com as espirituais significa comparar as palavras de Cristo, que é Espírito, com a palavra da profecia, com a palavra dos profetas. Porque o Espírito da profecia, que é Cristo, falava através dos profetas. 1 Coríntios 2,13 e 1 Pedro 1,11. O que aprenderam eles do Espírito Santo? Como pode o Espírito de Deus estar neles, se não compreendem as Escrituras? Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Jesus disse em Mateus 10, versículo 20. E em João 16,13 ele nos promete: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dará tudo o que tiver ouvido, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito de Deus é a sua palavra. O Espírito da verdade testifica da palavra, testifica da verdade que é Cristo. Daí advém a questão: se eles profetizam e não acontece, eles não vêm de Deus. Se eles fazem milagres, mas a sua vida é um escândalo, eles não vêm de Deus. Será que aprenderam do Espírito Santo que o homem maldito não é o que confia no seu próximo, mas aquele que confia em si mesmo? Será que não percebem que os homens que confiam na força do seu braço e rejeitam a força da salvação do Senhor são os loucos de Israel? Nada aprenderam do Espírito, visto que não seguem a recomendação de não ir além daquilo que está escrito. 1 Coríntios 4, versículo 6. Vão de mal a pior, pois seguem o desvario das suas mentes carnais, uma vez que estão inchados em sua compreensão carnal. Por causa desses erros é que o apóstolo João alertou: amados, não creiam em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4,1. Na quarta-feira, vocês aprenderam aqui com a pastora que os anticristos que estavam vindo eram um sinal, da apostasia, que precederiam a volta de Jesus. Após observarmos que o termo louco aplica-se aos judeus pela sua estultice em rejeitar a palavra de Deus, se conclui que não é coerente um cristão se auto-intitular de louco, pois o apóstolo Paulo dá orientações aos cristãos para que evitassem comportamentos que levassem a tal impressão por parte dos não convertidos. Como ele diz em 1 Coríntios 14, 23: se pois toda a igreja se congregar no lugar, e todos falarem línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos, se estiverem falando em línguas estranhas? Portanto, queridos, a loucura consiste em ter uma crença errada a respeito do Evangelho. Não que devamos condenar os bens espirituais, porque eles cabem na nossa vida, porém eles não servem de parâmetro para a salvação. E quem valoriza, supervaloriza os dons espirituais ou os milagres e maravilhas, perdem o foco verdadeiro do Evangelho, porque o foco verdadeiro é a pregação do Evangelho, é a loucura da pregação. Essa é a loucura que Paulo apregoa, essa é a loucura que Cristo apregoa: trazer o Evangelho ao conhecimento da verdade àquele que está longe dela. Ou em aproveitar o Evangelho para proveito próprio, comercializando a palavra de Deus, são esses loucos dos nossos dias.
que proferem mentiras e falsidades a respeito do ensino de Cristo. Fujam disso. Fujam dos falsos profetas de nossos dias. Fujam da loucura contumaz, das falsas palavras proféticas. Fujam da sedução dos milagres, dos sinais e maravilhas. Como Jesus mesmo dizia, que os judeus procuram sinais e os gregos sabedoria. Na verdade, o que nós precisamos procurar é a sabedoria do Evangelho, é o conhecimento da palavra de Deus, deixar a loucura desse mundo de ilusões proféticas, para abraçarmos e apregoarmos o verdadeiro Evangelho que salva, o Evangelho daquele que crê, que pode ter a vida eterna, crendo na morte de Cristo e mergulhando no Evangelho, seguindo a Cristo, deixando tudo, deixando seus pensamentos humanos, deixando suas loucuras humanas, para se tornar um servidor de Cristo, para se tornar seu discípulo. Somente assim você estará protegido da loucura desse mundo, procurando crer no Evangelho, que é bússola para a nossa vida. Amém. Que Deus te abençoe com isso, que você obedeça essa palavra e seja um bem-aventurado.